Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bendita Vida. Aqui nesse canal eu conto um pouquinho da minha história, da história da minha família, da nossa história de recomeço, né? E estamos recomeçando no dia 28 de março de 2025. Nós iniciamos uma jornada linda de recomeço e estamos aqui no estado de São Paulo, na cidade de Cotia, recomeçando. E no dia 28 de março de 2026, há poucos dias atrás, fez exatamente um ano em que nós estamos aqui nesse novo que Deus preparou para nós, nesse tempo de recomeço, de novidade de vida. E a gente fez um ano aqui, né? E eu costumo dizer que com um ano com um ano de casado, você já consegue conhecer bem seu marido, né? Você que é casado, você que é casada e você que é casado consegue, né, conhecer bem a sua esposa. Ainda que não conheça tudo, mas consegue, já dá pra conseguir conhecer, né? Boa parte ali, né? Então, um ano eu costumo dizer que é um tempo bom para você fazer as suas ponderações, né? O que você gostou, o que você não gostou, o que foi bom, o que foi ruim, o que você faria novamente, aquilo que você não faria, né? Então você consegue, né, trazer isso para a balança e fazer essas ponderações assim com o ano. E a gente então, né, como eu mencionei aqui, no dia 28 de março de 2026, nós completamos um ano aqui no estado de São Paulo, um ano da nossa transição, um ano da nossa jornada de recomeço, né, da nossa jornada do recomeçar. E no episódio 1, eu mencionei, né, contando um pouquinho da nossa história, né, uma parcela ali dela e que o intuito, né, de criar essa comunidade aqui, o intuito de criar esse canal para que a gente possa se sentir acolhido, porque eu imagino que deve ter tanta gente, tantas pessoas, tantas famílias no mundo que de alguma forma estão recomeçando também, né? E como eu mencionei no outro vídeo, é um processo maravilhoso, é um processo cheio de desafios, mas também muitas vezes é um processo que você se sente assim, meio sozinho, sabe? Porque quando você chega num local que é tudo novo para você, então assim, tudo ficou para trás, né? Você deixou tudo para trás, né? E você tem que recomeçar, e às vezes recomeça do zero, assim, você tem que fazer novos amigos, né? No caso do meu esposo, um novo trabalho, novas conexões, novos amigos, né? Os meus filhos com a questão do colégio, né? Então, assim, eles nunca haviam mudado de colégio, gente. Nunca. Foi a primeira vez desde que eles foram inseridos ali na escolinha, aos 2 anos de idade, assim. Nunca mudou, sempre esteve assim, o mesmo colégio, os mesmos amigos, na mesma cidade. Eles nasceram em Londrina, estudavam ali num colégio em Londrina, então assim, eles estavam bem assim, enraizados, sabe, ali naquele colégio e tal. E de repente tudo muda, então chegar aqui, fazer novos amigos, novos colégios, eles carregavam seus medos também, né? Meu esposo, eu não trabalho fora, né? Desde que os meninos nasceram, nós optamos para que, né, fizemos vários ajustes, né, e vários acordos dentro, né, do meu casamento para que eu pudesse ficar em casa, né, e acompanhar, né, o desenvolvimento, o crescimento dos meninos, cuidar deles, assim, estando mais próxima, né. Enfim, foi um acordo entre eu e o meu marido,
Então, eu não trabalhava fora, eu trabalho dentro, né? Eu não tenho nenhuma ajudante, então sou eu que limpo tudo, organizo tudo, preparo comida, né? Cuido, enfim. Antes levava para a escola, buscava, né? Hoje não, né? O meu esposo leva, como é caminho do trabalho, meu esposo leva os meninos, deixa no colégio. E na hora do almoço eles retornam para casa, porque eles estudam na parte da manhã, eles retornam de van e tal. E eu fico aqui, né? Preparo o almoço, então eles chegam, tem o almoço quentinho, sirvo a mesa, né? Sento à mesa com eles e tal. Então, assim, foi um acordo nosso, né? Meu e do meu esposo, e eu optei por ficar em casa e cuidar dos garotos, né? Das demandas deles. Sou a mãe Uber também. Porque a mãe Uber leva pra lá e pra cá, né? A mãe Uber leva pro futebol, né? A mãe Uber leva pro cinema, a mãe Uber leva na casa do amigo pra fazer o trabalho, né? A mãe Uber leva nos cursos e tal. Então, assim, eu tô bem envolvida nessa rotina, assim, da minha casa, com os meus meninos e tal, e essa é a minha vida. E no vídeo de hoje, né, eu gostaria de contar para vocês assim um pouquinho sobre as fases, né, da nossa jornada de transição e tal. Como eu falei para vocês no vídeo passado, que toda jornada de transição, todo recomeço, né, ele vai trazer sempre coisas boas, coisas ruins, né, alegrias, tristezas, coisas que vão nos alegrar e nos animar muito e coisas que também vão muitas das vezes, né, deixar a gente para baixo, deixar a gente triste, sabe? E eu quero assim deixar aqui bem claro para você que todo recomeço ele envolve que a gente viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez, uma história de cada vez, uma alegria de cada vez, um perrengue de cada vez, né? Porque senão a gente surta, né? Porque é tudo tão novo assim e a gente precisa respeitar os nossos limites, respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa aceitação, sabe? Porque, enfim, para nós aqui no nosso recomeço, a nossa ficha ela foi a cair mesmo, assim, de tudo esse novo, acho que com esse 1 ano, sabe? Acho que demorou 1 ano pra falar, opa, a gente tá nisso mesmo, a gente tá recomeçando mesmo. A gente tá recomeçando em outro lugar mesmo, a gente entendeu isso, porque demora pra isso se assentar aqui na nossa cabeça, sabe? Porque no começo, quando você chega, é tudo novo, sabe? Você vem cheio de alegria, tem os perrengues também, a situação de mudança, desfaz caixa, monta móveis, né? E você chega numa casa nova, um bairro novo, gente nova, vizinho novo, colégio novo. Então, assim, você tá vivendo aquilo, você tá, assim, se organizando. Então, o seu tempo, ele é consumido por isso, né? Você vai se organizar, você vai se estabelecer, organiza a casa. Você fica muito envolvido nisso. Então, você tem pouco tempo para ficar processando internamente. Ah, meu Deus, a transição, mudei, transicionei, tô vivendo um novo tempo. Demora para você processar isso, né? Porque está envolvido com muita coisa. E com a gente não foi diferente, né? Então, assim, com 1 ano eu consigo fazer esse balanço, assim, porque agora, assim, que, né, estamos dentro de uma nova casa, todo o processo de estabelecimento se deu, sabe? Já tá realizado, né? Já demos o check ali, ficou tudo certo, estamos bem estabelecidos, já nos ajustamos a horários, rotina, questão de trânsito aqui, porque pra gente isso foi assim, assustador. Gente, pra quem veio do Paraná, uma cidadezinha, da janela da minha casa no Paraná, eu vi a empresa que o meu marido trabalhava, porque a nossa logística, ela tava tão boa, assim, tão maravilhosa a nossa logística. Então, assim, da sala da minha casa, se eu abrisse a janela, eu vi a empresa do meu marido, que a gente tava morando muito pertinho. E assim, a gente tava praticamente, acho que quatro quadras do colégio dos meninos lá no Paraná. E era muito perto. Então, nossa logística, nossa, ela era uma bênção, assim. Ela era maravilhosa, super tranquila.
Lá a gente não tinha trânsito, questão assim, ai, vamos ter que sair de casa tantas horas antes, porque a gente vai ter trânsito. Não existia isso, gente. Não existia isso. Então era uma rotina muito boa, né? Às vezes eu brinco com meu marido, né? A gente era feliz e não sabia, amor. A gente era feliz e não sabia, a gente não pegava trânsito pesado, assim, a gente não tinha que... Tudo que vai fazer, vamos colocar no Waze para ver o tempo de trânsito, para ver o tempo que a gente vai gastar e tal. Então não tinha isso, então tudo pra gente era, assim, muito fácil. Quando chegou aqui, uma das primeiras, nosso primeiro desafio foi a questão do trânsito. Foi a questão de poder se organizar, porque São Paulo, gente, né? Por mais que eu não esteja, que a gente não está morando na capital, nós estamos em Cotia, que é região metropolitana, faz parte também dessa grande São Paulo. Gente, tudo aqui é muito trânsito. Tudo aqui tem muito tempo de trânsito. Se eu quero ir na padaria comprar um pão, meu Deus, eu pego trânsito. Para os meninos ir para o colégio, a gente está muito perto do colégio. Se não tivesse trânsito, os meus meninos chegariam no colégio em 9 minutos. 9 minutos. Mas com o trânsito, às vezes gasta 40 minutos e às vezes gasta 1 hora. E a gente está, assim, localizado muito próximo da rodovia Raposo Tavares. E quem conhece a Raposo Tavares, quem vai acessar esse vídeo aqui e quem conhece bem a Raposo Tavares, eu até costumo dizer que ela é Raposo Travada, né? Meu marido fala Raposo Travares, porque ela trava. Então, assim, tudo que era para ser simples na sua vida, na sua rotina, na sua logística, né? Se torna, assim, meu Deus, às vezes um transtorno, sabe? Então, assim, o primeiro impacto que a gente teve, assim, foi a questão do trânsito. Foi a questão de, meu Deus, tudo aqui é muito longe. E lá em Londrina, no Paraná, eu fazia muitas coisas assim a pé, sem carro mesmo, mercado, padaria. Às vezes deu um problema no carro, a gente tinha um carro só na época que a gente morava em Londrina. E, deu um problema no carro, tá no mecânico. Pega os meninos no colégio a pé mesmo, leva a pé, porque era tudo muito perto. E aqui é tudo muito longe. Então, foi o primeiro impacto que a gente teve, foi essa questão do trânsito. E de tudo aqui tem que ser muito bem planejado, porque senão você vai sempre chegar atrasado nos locais, atrasado no colégio, atrasado no trabalho, né? Meu esposo, atrasado num compromisso. Então, assim, se você não se organizar aqui, você chega atrasado sempre em todos os lugares. Então, é muito desgastante para nós a questão do trânsito. Então, foi o nosso primeiro impacto, assim, eu posso até falar, assim, impacto negativo, sabe? Foi o primeiro impacto, assim, negativo que a gente teve, que nos assustou, como a gente viu, meu Deus, isso aqui é um monstro que a gente vai ter que enfrentar nessa jornada desse novo recomeço aqui, é o trânsito. Então, assim, nos impactou bastante, no começo foi bem desgastante, no começo, assim, nossa, a gente se sentia exausta, às vezes a gente prefere, vamos passear, vamos sair tomar um sorvete, vamos no shopping, às vezes pensava, não vamos ficar aqui em casa mesmo, vamos pedir alguma coisa pelo aplicativo de comida. Vamos pedir alguma coisa, por quê? Porque a gente pensava, às vezes meu marido colocava ali no Waze, vamos ver quantas horas, quanto tempo, vamos ver como que tá engarrafado, não tá engarrafado. E aí a gente olhava um pro outro assim, não vamos não. Não vamos não, vamos ficar em casa mesmo. Então, assim, os meninos sentiram, eu senti, meu esposo sentiu. Então, a questão do trânsito foi, assim, um dos nossos perrengues, assim, dessa jornada de recomeço aqui nesse lugar. Então, tivemos perrengues. Não foi tudo flores, né? Nem tudo, né? Tem uma frase de uma moça que eu gosto muito, uma Angel Fernandes. Ela fala assim, nem tudo são flores, mas ainda há flores. Então, assim, nem tudo foi
flor aqui. Mas teve flor, viu? Teve flor pelo caminho, sim. Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui e continua nos acompanhando, me acompanhando nos próximos episódios.